E começando a revisão do capítulo 26 de Boruto, lembrando que eu estou usando a versão da Viz Media, a tradução oficial do mangá como base. Porém, dessa vez não existem muitas diferenças significativas em relação à versão traduzida por fãs que vocês leem, a não ser uma certa amenizada nos pronomes ofensivos usados pelo Kawaki. Em todo caso, deixarei um link na descrição do vídeo para a página do Facebook Boruto Explorer, onde vocês podem ler uma tradução feita a partir da versão da Viz Media. Pois bem, o capítulo começa em mais um flashback do Kawaki, aparentemente logo após a sua adoção. O Jigen o leva até uma sala com um aspecto bem sombrio, cheia de crianças penduradas no que parecem ser bolsas de sangue ou soro ligadas a vasos no chão, possivelmente outras crianças que também foram acolhidas pelo Jigen. Onde também nos é revelada a identidade de um dos membros internos que faltou na reunião, o tal Amado, ao que parece o encarregado de supervisionar o procedimento. Até o design dele lembra muito de um cientista. Até parece que os membros internos são todos cientistas especializados em alguma área. Por exemplo, o velho que o Kashinkode matou parecia encarregado das ferramentas ninja científicas baseadas nas informações do Katasuki. Ele mesmo usava um kote. E os diálogos da Delta no capítulo anterior dão a entender que ela foi a responsável pela modificação do Garou. Nesse caso, o Kashinkode seria o quê? Um tipo de estudioso de ninjutsu? Mas enfim, o Jigen tenta acalmar o Kawaki diante dessa cena tenebrosa ao convencê-lo a aceitá-lo como seu novo pai, prometendo que ele não seria mais vazio e também que lhe daria um presente especial quando eles se tornassem pai e filho de verdade. Uma observação interessante nesse diálogo e na cena em si é que o Jigen não diz com todas as letras, mas dá a entender que após eles se tornarem pai e filho, ou seja, após o Kawaki passar por aquele procedimento que as outras crianças também estão passando, pelo menos foi assim que eu interpretei, ele dará o selo Karma ao Kawaki, o tal presente especial. Inclusive, percebe-se que ele fala isso enquanto aperta a palma da mão do Kawaki no lugar onde o selo ficará. Supostamente, esse procedimento deve ser necessário para se receber o selo, talvez a origem das modificações do corpo do Kawaki. Esse conceito que eles estão usando com crianças dentro de bolsas de sangue me faz imaginar que talvez eles estejam sendo absorvidos e reconstruídos dentro desses vasos. Por isso Katasuki teria comparado o Kawaki ao braço protético do Naruto. Mas eu irei me aprofundar mais nas possibilidades que esse trecho traz ao terminar o vídeo. E prosseguindo, após o flashback, o Kawaki acorda no hospital na presença de Naruto, Shikamaru e Konohamaru. Inicialmente ele tenta escapar, mas é impedido e logo Naruto se apresenta. Um detalhe pequeno, porém interessante que talvez muitos não tenham percebido, é que o Kawaki não conhece o Naruto e nem ao menos sabia que ele era o Hokage, o que significa que ele deve ter crescido isolado em algum esconderijo subterrâneo ou local afastado de qualquer civilização. Pois bem, em paralelo, em outra sala, Naruto e Shikamaru têm uma conversa onde o Shikamaru avisa sobre o perigo de acolher um garoto como aquele na vila, uma carta preciosa do inimigo e um espião em potencial que pode aumentar os riscos da vila ser atacada. Porém, o Naruto responde que é exatamente por este motivo que ele é o mais qualificado para cuidar do garoto, especialmente se os inimigos forem realmente poderosos. Até comparando essa situação a que aconteceu entre ele e o Sandaime, dando a entender que ele poderia ter sido jogado no confinamento se o Sandaime não tivesse lhe defendido. Assim, indo contra a proposta do Shikamaru em manter o Kawaki sob confinamento restrito. Em poucas palavras, o Naruto queria fazer pelo Kawaki o mesmo que o Sandaime fez por ele, mas no final das contas não era um problema apenas de Konoha e ele não tinha como decidir tudo sozinho. Sendo assim, é convocada uma reunião entre os 5 Kages, onde o Katasuki explica sobre certas características do corpo do Kawaki, finalmente revelando de uma vez por todas a verdadeira origem de seus poderes. Diferente do que eu estava supondo na revisão anterior, o corpo dele não é feito de células do Hashirama. Na realidade, ele possui ferramentas ninja científicas microscópicas espalhadas por todo o seu corpo. Em um resumo prático, são nanomáquinas que causam mudanças em nível celular, dando a habilidade de expandir, endurecer ou amolecer seus tecidos. Até me sinto feliz por estar errado, pois as células do Hashirama em tudo já estava ficando meio cansativo e manjado.
Além disso, nanomáquinas tem muito mais a ver com todo o tema tecnológico que parece ser a marca da organização Kara e o aparente conflito entre tecnologia e ninjutsus que pode ser um dos pontos principais da trama de Boruto no futuro. É engraçado que na revisão anterior eu levei em consideração a possibilidade de ser algo tecno-orgânico ou completamente biônico, caso não tivesse nada a ver com células do Hashirama, mas nem sequer passou pela minha cabeça a possibilidade de nanotecnologia, que era uma das possibilidades mais óbvias e que muita gente estava teorizando. Inclusive esse conceito lembra muito o usado em Karakuri, um one-shot publicado pelo Kishimoto em 96. Onde, por conta de um vírus, uma pandemia assolou a humanidade e o governo criou uma espécie de vértebra artificial através de uma célula sintética, combinando tecidos vivos com nanotecnologia para ajudar no tratamento, mas aqueles que receberam o implante dessa vértebra acabaram sendo modificados mentalmente e corporalmente, se tornando o que era denominado de Iroides. Até um dos inimigos tinha uma estranha habilidade de mudar de forma que lembra muito a do Kawaki. Parece que Kawaki e a organização Kara bebem muito de certos conceitos iniciais criados pelo Kishi antes de lançar Naruto, que inicialmente seria mais sci-fi do que sua versão final. Não me surpreenderia se eles fossem baseados em algum esboço ou ideia que o Kishi teve para Karakuri inicialmente. Lembrem-se que ele é o supervisor editorial de Boruto, ele não está na equipe para dar um aceno e um sorriso. Ele tem tanta importância no rumo da história quanto o próprio Kodachi. Eu acredito que o conceito das ferramentas ninjas científicas será igual ao conceito dos Otsutskis. No começo houve uma certa resistência do fandom. Ah, meu Deus, como assim alienígenas? Que viagem é essa e blá blá blá. Se bem que eu acho que essa visão de alienígenas que algumas pessoas colocam neles é bem equivocada. Os Otsutskis estão mais voltados para o lado de divindades, o lado místico de seres vindos de outro mundo, do que necessariamente alienígenas como vemos nos filmes de Hollywood. O conceito deles está mais próximo dos seres interplanares de D&D ou os deuses antigos dos contos de Call of Cthulhu, seres oriundos de outras dimensões ou planos de existência que estão no limiar entre divindades e alienígenas, possuindo tanto características puramente espirituais, que lembram muito deuses propriamente ditos, quanto características extremamente modernas, muitas vezes misturando as duas coisas. Mas enfim, quando perceberam que existia uma trama interessantíssima por trás deles e tudo que os envolve, começaram a enxergá-los de forma diferente. Hoje eu vejo muita gente que enchia a boca para reclamar do conceito dos Otsutskis, pagando pau para eles e fazendo teorias em volta deles. Eu aposto que quando começarem a ver as ferramentas ninjas científicas sendo usadas por pessoas normais contra os ninjas, ou os daimyos criando seus próprios exércitos independentes para se oporem às 5 grandes vilas, o que pode dar origem a um dos cenários mais épicos e espetaculares já vistos nesta franquia, logo as ferramentas ninjas serão exaltadas como uma das melhores coisas já inseridas na franquia inteira, né? Mas enfim, após as explicações, os Kages concluem que o Kawaki é um ser extremamente perigoso e o Naruto mais uma vez enfatiza o seu ponto em não mantê-lo preso, o monitorando constantemente sem se afastar dele por um momento, inclusive mostrando isso aos Kages mais incrédulos, Kurotsushi e Chojuro, em primeira mão, deixando um Kagebunshin vigiando o Kawaki ao mesmo tempo que estava na reunião. Assim também conseguindo a aprovação do Gaara e do Darui, que conheciam muito bem a dureza do confinamento. Sem falar que o Gaara também reconhece o fato de que com o Naruto, o Kawaki estaria mais seguro do que em qualquer cela. Particularmente senti falta de alguma citação sobre o Ao e a reação do Chojuro quanto a isso, mas acredito que o foco aqui é ir direto ao ponto, e o fato da Kurotsushi dar a entender que está refazendo sua pergunta ao Naruto indica que estamos pegando a reunião no final, onde vários tópicos já devem ter sido discutidos. Bom, após a decisão unânime de todos os Kages, o Naruto leva o Kawaki até a sua casa, lhe dizendo que a partir de hoje eles vão morar juntos. Mas acontecem alguns acidentes de percurso e o Kawaki tenta escapar, não entendendo as ações do Naruto e achando que está sendo apenas usado. O que se prova inútil, porque logo ele é alcançado pelo Naruto, inclusive se surpreendendo pela velocidade em que ele conseguiu alcançá-lo.
Eu vi algumas pessoas tentando questionar essa decisão do Naruto em acolher o Kawaki em sua própria casa, mas apesar das circunstâncias dele estar lidando com algo desconhecido como o selo Karma, e que talvez fosse mais prático alugar um apartamento e deixar um Bushin vigiando, eu entendo as razões do Naruto em acolhê-lo em sua própria casa, assim como o propósito dessa decisão para a trama como um todo, talvez um dos acontecimentos mais importantes que o mangá teve até agora. Pode mudar completamente toda a visão que tínhamos do Kawaki, da relação que ele terá com Boruto e do contexto em que aquela luta que vemos entre eles no primeiro capítulo acontece. Mas esse já é um assunto para o final do vídeo. Pois bem, chegando em casa, o Kawaki continua cauteloso e não se abrindo com Naruto, e com toda razão, visto o que ele teve que passar. Ele enxerga todos ali como inimigos em potencial e acha que está sendo usado como isca para atrair a organização Kara. Uma cena que ilustra muito bem toda essa desconfiança e paranoia é na página 27, uma cena que particularmente achei muito foda, onde vemos ele analisando toda a situação, levando em consideração rotas de fuga, quantidade de inimigos, e até mesmo percebe que tinha alguém o vigiando, nesse caso a Himawari sendo curiosa, interpretando todo aquele momento casual em família como uma ameaça, ao mesmo tempo mostrando uma inteligência e percepção impecáveis. O que já diz muito sobre o ambiente em que ele cresceu. Assim como Mitsuki Yasumire, ele foi criado para ser implacável, agora basta saber se ele é um gênio nato ou se toda essa habilidade foi cultivada com o tempo, treinamento e trabalho duro. Mas enfim, o Kawaki cria uma brecha para tentar escapar virando a mesa, mas antes que pudesse dar 2 passos, é intimidado pelo Naruto no modo Kyuubi, que por sua vez, com uma expressão séria e intimidadora, faz questão de deixar claro as reais circunstâncias em que o Kawaki estava, o fazendo entender que não importa para onde ele fosse, nunca conseguiria escapar dele. Aqui percebe-se que uma das intenções do Naruto, além de proteger o Kawaki, também parece ser ganhar a confiança dele até que ele se sinta seguro o suficiente para se abrir e revelar tudo que ele sabe sobre a Kara, assim como seu passado, sem a necessidade de usar a violência para arrancar essas informações dele. E qual seria a melhor forma de se fazer isso se não acolhê-lo em sua própria casa? O Naruto é talvez um dos ninjas mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso. Ele tem total capacidade de defender a sua família contra qualquer ameaça. Outro ponto muito interessante é que ao ver o poder do Naruto, Kawaki cita que ele pode ser mais poderoso do que o Jigen. Pode até parecer um detalhe pequeno, mas que já diz muito sobre o nível do Jigen, pois se o Kawaki viu os poderes do Naruto e ainda conseguiu compará-los ao do Jigen, sem ter uma certeza absoluta, significa que o Jigen é extremamente poderoso, no mínimo que ele presenciou, e eu duvido muito que o Kawaki viu a real vastidão dos poderes e habilidades dele. Pois bem, quando tudo parecia ter se acalmado, Boruto chega em casa e dá de cara com Kawaki, e para completar ele havia quebrado um vaso que foi um presente da Himawari para Hinata. Eles acabam tendo um certo atrito, mas o Kawaki se desculpa ao ver a cara de tristeza da Himawari catando os cacos. E assim o capítulo termina com uma apresentação entre Kawaki e Boruto da maneira menos amigável e mais agressiva possível. Agora, terminando o vídeo, após vários capítulos focados em ação e situações tensas, esse é o momento de dar aquela respirada, com capítulos de transição, mais leves e focados em construção da trama. Certamente os próximos 2 ou 3 capítulos serão focados na interação do Kawaki com Boruto e os demais personagens da nova geração, onde eu acredito que finalmente veremos Denki, Wabe, Namida e Wasabi sendo introduzidos na continuidade do mangá. Mas este capítulo em particular não é apenas um mero capítulo de transição. Ele trouxe, mesmo que nas entrelinhas, uma gama de novas possibilidades para serem desenvolvidas no futuro. Começando pelo flashback do Kawaki. Esse trecho talvez seja um dos mais interessantes de todo o capítulo, pois esclarece várias dúvidas que surgiram nos últimos capítulos, inclusive várias suposições que eu fiz na revisão anterior foram completamente por água abaixo. Os selos do Boruto e do Kawaki realmente parecem ter origens completamente diferentes. Ambos não foram dados pelo Momoshiki como eu estava supondo, e talvez o Kawaki não fosse exatamente um predestinado, apenas um dos candidatos a receber o selo Karma.
mas sempre levam em consideração outras possibilidades. O fato do Kawaki ser mais experiente no uso do selo do que o Boruto já era um forte indício de que ele recebeu o selo primeiro, e a ressonância pode muito bem explicar o motivo de ambos os selos terem as mesmas habilidades. Basicamente eu voltei a estaca zero, mas como eu já disse, esse trecho trouxe novas possibilidades. O fato de ficar subentendido que o Jigen deu o selo ao Kawaki pode significar duas coisas. Primeiro, o Jigen está trabalhando com Otsutsuki, certamente alguns traidores que não agem de acordo com os interesses do clã, supostamente os tais anciões, afinal, nunca foi dito que matar um Otsutsuki é a única forma de se conseguir o selo Karma, e eu duvido muito que eles andem por aí caçando Otsutsukis. O que também seria uma brecha para a introdução do Urashiki na continuidade do mangá. Eu aposto que no próximo capítulo já veremos o Kawaki falando do selo Karma e como conseguiu, visto que isso envolve diretamente o Boruto. Talvez a teoria de que o Urashiki tenha dado o selo ao Kawaki não seja tão irreal, mas raramente esses personagens que aparecem logo no começo são os mais importantes em seu grupo, assumindo que os anciões sejam Otsutsukis e o Urashiki faça parte deles. Então é bem provável que outro Otsutsuki tenha dado esse selo. E segundo, o próprio Jigen seja um Otsutsuki disfarçado que por algum motivo que ainda não sabemos, precisa que alguém use o seu Karma. Mas nesse caso não dá para saber aonde os anciões ou o selo do Boruto se encaixam, portanto sou mais adepto da primeira opção. Claro que em uma última opção ele pode estar agindo independente, mexendo com informações e pesquisando Ryujutsus deixados pela Kaguya. E talvez a origem do selo do Kawaki seja um Ryujutsu da Kaguya. Mas no momento, pra mim, a ligação entre ele e os Otsutsukis, mesmo que seja algo mais indireto, é praticamente um fato. O Jigen tem um dos visuais mais bizarros e assustadores de toda a obra. O Orochimaru é bonitinho perto dele, ele lembra um ET Grey. E o seu nome, Jigen, significa o olho compassivo de Buda, o terceiro olho de Buda, o olho interno que tudo vê, o olho da sabedoria, que pode até mesmo ver o Dharma, o caminho das verdades mais altas. Se ele não é um Otsutsuki, no mínimo está ligado diretamente à linhagem do Rikudo Sennin. Referências ao budismo e olhos de Buda sempre são um forte indício. Há quem diga que ele seja um Uzumaki, talvez o Uzumaki original que deu origem ao clã Uzumaki, o filho de Ashura, mas eu prefiro não me aprofundar nessa teoria até que a cor do cabelo dele seja mostrada. Porém, se pararmos para pensar que o selo Karma e o Byakugou possuem a mesma forma antes de serem ativados, lembrando que o Uzumaki Mito supostamente foi uma usuária do Byakugou ou um selo semelhante, e o Shinigami, que tem um design que lembra muito ao de um Otsutsuki, estar diretamente ligado às máscaras do Templo dos Uzumakis, não me surpreenderia se os Uzumakis fossem os únicos capazes de receberem um selo Karma, e as crianças acolhidas pelo Jigen, inclusive o Kawaki, fossem descendentes do clã Uzumaki, porque não me parece que o Jigen está indo atrás de qualquer criança a esmo. E já falando dessas crianças, elas também trazem uma nova questão. Será que no caso do Kawaki não ter sido o único sobrevivente desse procedimento, ele teria outros irmãos, entre aspas, com habilidades similares, mas que falharam em se tornar o receptáculo? Afinal, a nova geração precisará de adversários à altura. E enquanto não houver um time skip, não consigo ver todo mundo ali lidando com agentes externos, lutando a sério para matar sem se segurar, e muito menos com agentes internos que talvez tenham um nível Kage. Bom, mas indo para outro tópico, como muitos de vocês devem ter visto nas revisões anteriores, eu falei que esperava que o Kawaki fosse acolhido por Konoha e fosse bem tratado, tendo uma vida feliz que ele jamais teve, desenvolvendo laços de amizade com todos, em especial o Boruto, uma certa admiração pelo Naruto, alguém com quem ele certamente se identificaria, e acima de tudo experimentando um pouco da sensação que é ter uma família de verdade. Porém, nada tão forte ou profundo que ele não pudesse apenas tratar como um pequeno momento de felicidade em uma vida de tristeza e solidão que ele continuará trilhando. Mas eu nem sequer poderia imaginar que ele acabaria vivendo na casa do Naruto, com sua família. Esse fato impacta completamente na forma como a relação entre eles será construída. E não é como se essa decisão tivesse sido feita gratuitamente e aceita com naturalidade. As páginas 13 a 19 foram dedicadas a dar todo um contexto para essa decisão.
Dentro do contexto do próprio mangá, ela foi questionada pelos personagens presentes, principalmente o Shikamaru, que foi incisivo no fato de que talvez essa não fosse uma boa decisão. E o próprio Naruto parece estar ciente dos riscos de levar esse garoto desconhecido para a sua própria casa. Ah, mas eu sou pai, tenho esposa e filha e nunca levaria um garoto desses para minha casa. Você é você. Parem de ficar querendo realidade demais em um Battle Shonen quando lhes convém. 90% das decisões do Naruto e de outros protagonistas de Battle Shonen seriam impraticáveis no mundo real e às vezes até mesmo em seus próprios mangás. Esses personagens são constantemente julgados por outros personagens do elenco justamente por suas decisões questionáveis. Isso mostra que o autor sabe tanto quanto eu ou vocês que dentro do senso comum certas decisões são impraticáveis. Mas a graça está aí. Esses personagens desafiam o senso comum, indo contra o que todos dizem em função de seus ideais. A questão aqui não é a decisão mais lógica e pragmática que um pai de família tomaria, mas sim da decisão que o Naruto que conhecemos tomaria, o Naruto idealista, que sempre enxerga o melhor nas pessoas e pensa com o coração. Essa é a postura que eu espero do Naruto diante dessa situação. Acredito que do ponto de vista do Naruto, o Kawaki não passa de uma criança confusa e assustada, uma vítima das circunstâncias assim como ele mesmo já foi um dia. Alguém que precisa de um voto de confiança e um ombro amigo. Uma postura que condiz com a que vemos ele tendo em relação a Sumire no anime ou aos Shins clones durante o Gaiden. Por exemplo, no Gaiden, ele assume que os Shins clones eram apenas crianças que só precisavam de uma criação e treinamento adequados, mesmo com o Sasuke perguntando se ficaria tudo bem pelo fato deles terem o Sharingan. O Naruto assume os riscos porque ele acredita, ele tem fé que uma criança só precisa de uma chance, de alguém que o guie pelo caminho certo. O Kawaki possui vários paralelos com o Naruto. Um garoto sem família, tem um poder que foi colocado nele o fazendo ser visto como uma ameaça, está sendo perseguido por uma organização por conta desse poder, as pessoas viam Naruto como apenas nada mais do que a Kyuubi, e o Kawaki é visto como um receptáculo não humano pela cara. Enfim, ele é o personagem com quem o Naruto mais conseguiria se identificar. E através dessa convivência próxima, o Naruto pode se tornar uma figura paterna ou um mentor para o Kawaki, como Iruka ou Jiraiya foram para ele. Alguém que vai tentar salvá-lo de sua escuridão e guiá-lo pelo caminho certo. Certamente o Kawaki passará a enxergar a família Uzumaki como sua própria família, e a rivalidade entre ele e o Boruto será cunhada, inicialmente pelo menos, no sentimento de inveja e ciúmes. Tanto da parte do Kawaki, o parasita entre aspas, como Boruto chama, que não pode competir com o filho da família em questão de atenção, quanto da parte do Boruto, que pode sentir que o seu espaço está sendo invadido, que o seu lugar na família está sendo substituído pelo Kawaki. O que com o tempo pode evoluir para uma admiração, amizade ou até mesmo um sentimento de fraternidade. Mas em todo caso, a única certeza que eu posso ter em um cenário como esse é que o Boruto será o mais próximo de um irmão que o Kawaki já teve. Só que isso tudo gera um problema. Quanto mais as relações entre eles se estreitam e se tornam mais fortes, as razões que levarão o Kawaki a trair a vila e a família que o acolheu terão que ser muito bem escritas e convincentes para que funcionem. Eu não creio em um cenário à la Dio Brando, com o Kawaki tirando proveito da boa vontade do Naruto ou traindo por motivos egoístas. Portanto, algo muito extremo e impactante vai ter que acontecer para fazer com que o Kawaki passe a não confiar no Naruto e traí-lo. Dando um palpite, diria que no momento em que o Kawaki estiver mais confortável, feliz e baixado completamente a guarda, confiando plenamente no Naruto, em resumo, quando ele finalmente tiver preenchido esse tal vazio que ele sente, o Shikamaru vai fazer alguma cagada, já que definitivamente ele é completamente contra o Kawaki sequer estar na vila, e a light novel Shikamaru Shinden dá a entender que o Shikamaru pode tomar certas decisões questionáveis que lembram muito as que o Danzou tomava. Talvez ele tente matar ou interrogar o Kawaki usando tortura e ele achará que foi a mando do Naruto.
Outra possibilidade é que o Kawaki acabe se tornando um anti-herói como o Itachi. Ele quebrará os laços que construiu com todos em Konoha e vai para a organização Cara de Bom Grado como o Jigen esperava, justamente para proteger as pessoas que ele considera uma família, pois a presença dele sempre significa uma ameaça, seja por seus poderes incontroláveis ou tentativas da organização Cara em recuperá-lo. Ao mesmo tempo que tentará destruir a organização por dentro, mesmo que signifique seguir os seus planos. Esse cenário me agradaria muito, pois seria uma excelente inversão da dinâmica entre Naruto e Sasuke, ao mesmo tempo afastando Kawaki e Boruto de seguirem um rumo muito parecido com o de seus antecessores. O Kawaki não estaria revoltado ou decepcionado com o mundo ninja em busca de vingança ou mudá-lo à força. Ele estaria tentando salvá-lo, assim como as pessoas que ele ama. E em contrapartida, o Boruto seria aquele motivado pelo ressentimento, estaria disposto a derrotar alguém que ele considerava um vilão e puni-lo por sua aparente traição, por toda a dor que ele havia lhe causado e também as pessoas que o acolheram, sem saber de suas reais intenções, algo que ele só ficaria sabendo depois, tornando essa luta entre Boruto e Kawaki muito mais significativa e dramática. E por fim, falando um pouco sobre a arte, esse capítulo talvez seja a maior prova de como os personagens originais, que abraçam completamente o estilo do Ikemoto, parecem ter um aspecto visual melhor e mais consistente em boa parte das cenas. Se compararmos personagens como Jigen, Kawaki e principalmente o Amado com o restante do elenco do capítulo, parecerão até dois mangás diferentes. Até vi gente usando a Hinata e a Himawari para bater na arte do Ikemoto, mas eu diria que o problema não está nelas. Apesar delas serem personagens de fundo, o que faz com que o traço delas não seja tão rico em detalhes por estarem em uma perspectiva distante, o que deve ser levado em consideração antes de ficarem com mimimi contra o traço, elas estão muito melhores em comparação aos primeiros capítulos, em especial a Himawari, que está com um aspecto bem mais aceitável e que condiz com sua idade. Segundo os concept designs do The Last, a diferença de idade entre Himawari e Boruto é apenas de 2 anos. Se ele tiver 12 ou 13, ela deve ter 10 ou 11, dá até para criar um chip com o Kawaki se duvidarem. Se bem que todo esse mimimi parece ter mais a ver com os cabelos delas, que adotam um estilo mais próximo do Ikemoto do que qualquer outra coisa, né? Mas enfim, no geral deu uma pequena regredida em qualidade, não se vê muitas das melhorias feitas nos últimos capítulos. Também é perceptível alguns erros que o Ikemoto não cometia com tanta frequência nos últimos capítulos. Personagens vesgos, feições do rosto desproporcionais, contorno dos olhos e bocas tortos e por aí vai. Mas o que talvez mais me incomodou foi uma tentativa falha, infelizmente, de representar os personagens em certos ângulos que infelizmente ele não domina. Por exemplo, o Naruto de perfil na página 31 chegou a me dar desconforto. Já na página seguinte, 32, em outro ângulo, ele estava excelente. Não estou dizendo que o capítulo está com uma arte horrível, os personagens mantêm um traço consistente em maioria das páginas, talvez o momento em que mais oscilou foi durante a reunião dos Kages e os cenários estão muito bons, em especial no flashback do Kawaki, mas claramente faltou o mesmo nível de cuidado nos detalhes que vimos anteriormente. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.